Olá, bom dia. Estamos aqui hoje para continuar nossas conversas sobre a linguagem, a escrita, esse momento aí que estamos vivendo. E hoje vamos ter uma conversa super especial sobre uma linguagem muito especial, que é a linguagem musical, com o Ricardo Hertz, que já chegou aqui. Vamos falar sobre a questão da oralidade da escrita na linguagem da música. Este craque do violino. Tá entrando. Olá, Ricardo. Alô? Eu não tô ouvindo com o meu fone. Não tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Calma aí. Tá. Deixa eu ligar de novo meu fone aqui, que eu acho que deu um problema. A gente pode falar normal também aqui por enquanto. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo pelo telefone, Eita, não pelo fone, tá? Calma aí, que eu vou te tá. tentar ligar Mas de não tá novo. com eco. Se você quiser ficar só no telefone, não tá com eco. Ah, é? Tá bom. Às vezes dá eco, né, sem fone, mas hoje não tá dando, não. Agora rolou. Agora rolou. Tá. Tudo bom? E aí, beleza? Sim. Beleza. Cadê você? Vamos E lá. aí? Tá. Pronto. O ao vivo, né? O ao vivo tem sempre essas arrumações aqui para serem feitas. Não é? Bacana te ver. Lembro de você pequenininho, criancinha. Queria que a gente conversasse, né, quando a gente falou um pouco da questão aí, até do tema, do título, né, da nossa conversa, a gente Uhum. conversou sobre isso de ser uma questão da escrita e da oralidade, né? Eu sei que você é formado, tem uma formação clássica, você lê partitura, tem a questão toda aí da parte escrita. Você falou que hoje em dia você foi muito mais para uma questão oral, da oralidade também que a música tem. Queria que você começasse falando um pouco sobre as duas vertentes assim da linguagem musical, Ricardo, essa questão da oralidade e da escrita. Como é que você vê isso? Então, eu acho que como a fala, né, a música nasce oral, né? Eu acho que as pessoas, na história da música, ela existiu muito antes de ser escrita, né? A música existiu durante milênios só, só na oralidade. E, e eu acho que tanto quanto a fala também, tem grandes vantagens de você poder escrever e você também perde muita coisa escrevendo, né? Você perde você ingessa a música quando você escreve ela, né? Uhum. Então, eu acho que... mas você também, durante muito tempo, só conseguiu passar essa música entre gerações porque elas foram escritas. Uma música, por exemplo, uma orquestra sinfônica, você nunca consegue fazer uma orquestra sinfônica tocar junto sem escrever cada parte de cada um, né? Uhum. Porque senão você passaria anos tentando passar uma sinfonia inteira para cada voz de cada pessoa, né? Não sei, seria impossível. Uhum. Então tem vantagens de você. Tem coisas que você só consegue realizar escrevendo e tem coisas que você só consegue realizar usando a transmissão oral, né? Na Uhum. música popular brasileira, que é o que eu faço hoje, né? Eu me formei na USP em violino erudito, estudei violino erudito desde pequenininho acabei minha formação erudita quando eu terminei a faculdade, o bacharelado. Depois, a partir daí, eu comecei a estudar só música popular. É, e a música popular brasileira, ela usa muito a tradição oral. Você vê muitos músicos brasileiros é, de sucesso não sabem ler. Não sabem ler, não sabem escrever. Você pega, por exemplo, o Dominguinhos, não sabia ler, até o final da vida ele não sabia ler. Sabia ler É, música, né? não Escrever sabia ler música. música, não sabia ler música, E ele, na verdade, ele tocava super bem, tocava com todo mundo, teve uma carreira de sucesso sem saber ler, né? Uhum. É, você pega hoje o sucessor do Dominguinhos, que é o Mestrinho, ele até hoje, eu não sei se agora ele está aprendendo a ler. Ele falou, a última uma vez que eu encontrei ele, ele falou que ele não queria ficar a vida inteira assim, tipo, sem saber ler. Mas Uhum. ele até pouco tempo atrás ele não sabia ler também.
e tem uma carreira de sucesso. Então tem, tipo, a gente tem milhares de casos na música brasileira de pessoas que não sabem ler. Então, então é isso, eu acho que tem vantagens e desvantagens, sabe assim. Você falou isso um pouco dessa questão de talvez engessar a música, deixar quando ela vai para a escrita, né? Para a partitura e tal. Mas qual é o ganho de você saber ler e escrever partitura? O que que faz, o que que traz essa questão? Além, eu conversei aqui com o Webster, né? O grande violonista, ele falou que é exatamente isso, para poder transmitir, né? Para também poder deixar para as outras gerações, e ter alguma forma das pessoas poderem fazer aquilo igual, né? Mas nunca é igual também. Então, queria que você destrinchasse um pouco essa sua fala, no sentido dessa coisa que pode ser boa e pode ser ruim. Tem algum ganho dessa escrita da música também, ou não? Como é que você vê? Eu acho que tem alguns tipos de... eu acho que alguns tipos de música, elas não conseguem existir se não tiver escrita. Por exemplo, a música sinfônica, ou música de grupos muito grandes, em que você tem várias vozes diferentes, que tem que ser daquele jeito, né? Então, você não consegue, você chega numa complexidade de arranjo, uma complexidade de estrutura, que ela é impossível sem a escrita. E aí esses tipos de música, eles foram desenvolvidos pensando nisso, né? Então, toda a música sinfônica foi desenvolvida pensando nisso. E essa escrita foi ficando cada vez mais complexa por conta disso também, né? Então, isso é uma coisa que não dá para fazer um paralelo com a escrita da palavra, né? Porque na palavra você não tem isso. Você não tem uma sinfonia de 1000 pessoas falando coisas diferentes para dar um texto, né? Você não tem isso. E na música você tem. Então, esse tipo de música, a vantagem é muito clara, porque tipo, sem isso não existe, não dá para existir. Então, a música coral, muito complexa, ou a música com muito arranjo, tanto popular quanto erudita, né? Muito arranjo tanto para pequenos grupos com um arranjo muito complexo, de música que começa de um jeito, aí para, aí muda, aí vai para cá, aí vai para lá. Tipo, isso é impossível, ou é muito difícil se você não tiver escrita, né? Então, para mim, isso está muito claro. Aí, a desvantagem, que às vezes é menos clara, né? Você fala, pô, se o cara puder escrever e... assim, para mim, a desvantagem da escrita... Eu não sei, para você é clara a desvantagem da escrita, não? Ou não? Para você, não? Para música? Acho que se você pensar em... os músicos subvertem tudo aqui. Se você pensar que aquilo tem que ser daquele jeito que está escrito, é ruim, né? Porque você não vai poder pôr o seu, você vai estar sempre correndo atrás de fazer algo igual, né? Mas como o Webster falou aqui, como a gente que lê, cada um lê sempre as coisas de um jeito, né? Então não tem como você não tocar do seu jeito, né? Então eu não sei se tem muita desvantagem. A não ser que seja isso, se você querer fazer igualzinho, tá lá, né? Assim, é muito louco, porque a escrita da música também, ela foi ficando cada vez mais complexa. Quando ela começou, tipo, com os monges, desse jeito que a gente escreve hoje, né? Que a gente escreve com pentagrama, né? 5 linhas, e a gente vai botando a altura ali, tem um esquema matemático de você botar o ritmo. Esse jeito começou muito simples, começou só com uma maneira dos monges lembrarem os cantos gregorianos, né? E aí ela foi ficando cada vez mais complexa. Hoje em dia você pega uma partitura de música erudita, ela é muito complexa, né? Ela tem na verdade, os compositores eruditos, eles até eles usam um jeito de falar assim, não, tudo que o cara faz, eu escrevi tudo. Tipo, o cara escreveu o jeito que ele vai começar a nota, o jeito que ele vai finalizar a nota, o jeito que ele vai não sei o quê, tipo, é muito complexo, assim, né? E na verdade, entre esse muito complexo e só um jeito de você lembrar o que uma ideia, tem todo um gradiente ali, né? Então, na verdade, você pode pegar, por exemplo, as partituras de choro antigas, que é só uma melodia, não tem nada, não tem escrito se é para tocar forte, se é para tocar piano, se é para tocar a velocidade do que é para fazer, a forma da música, tipo, você vai tocar a primeira parte, depois vai repetir, ou você vai direto, não tem nada, tem só um jeito de você lembrar ali. Então essa partitura,
ela pressupõe uma liberdade, né? Ela pressupõe que você vai pegar aquilo lá e vai transformar aquele lembrete em música, né? Uhum. Quando você pega uma partitura cheia de informação, ela já injeta mais. Então o que o compositor erudito de hoje quer é que todo mundo toque igualzinho daquele jeito, né? Uhum. Então, sei lá, eu acho que se você quer que uma pessoa toque igualzinho a um jeito de tocar, eu acho que hoje em dia a gente tem um jeito muito melhor, que é filma o cara, ou grava o cara e fala, pronto, é esse o resultado que eu quero. Então, tipo, toque igual, pronto. Eu acho que, tipo, hoje em dia não tem mais porquê você pegar e escrever com tantos detalhes um negócio. Sei lá, eu acho meio bobo, assim, tipo, porque a gente tem hoje maneiras de registro muito melhores do que a escrita, né? Uhum. Se você está usando a escrita para fazer uma coisa, a não ser que seja para uma orquestra sinfônica, né? Esse que é o negócio. Se for para ser um monte de gente tocando, a única maneira é você escrevendo mesmo. Não sei, eu tenho que passar, imagina eu tenho que passar por cada um falando, nossa, sua voz é essa, sua voz é essa, sua voz é essa. Pausa, Tipo, olha, pausa. Não, seria Bom, impossível. você que passou por esses universos aí, desde pequenininho começou, né, com essa formação clássica e depois pegou um instrumento que a gente normalmente associa, né, uma questão mais clássica e tal, que é o violino, e trouxe toda essa, digamos, essa musicalidade brasileira, né, popular para o violão, para o violino. Como é que foi isso? Assim, como é que foi essa passagem dessa questão mais erudita para popular? Como é que foi trazer essa linguagem para o violino? Que a gente não associa uma coisa com a outra. Como é que é tocar isso com esse instrumento? Conta um pouco essa trajetória. Então, desde o colegial, assim, eu já brincava, né, já flertava com a música popular brasileira, né? Então, eu tinha vários amigos que tinham bandas na escola, tá, não sei o quê. E eu, como músico, eu queria participar dessas bandas. Eu falei, pô, tá todo mundo tocando, quero tocar também, não sei o quê. Aí eu vi... Tá dando uma travada. Acho que se você parar um pouquinho, talvez seja melhor. Os músicos e os atores não conseguem ficar muito parados. Consegue parar. Será que eu desligo do Wi-Fi? Será que vai ser melhor o 4G? Tá rolando? Sim, agora tá bom, tá bom. Agora ficou bom, né? Então, eu desde o colegial eu já queria participar das bandas do pessoal, entendeu? Eu queria tocar, eu achava uma pena eu tocar um instrumento e não conseguir tocar com o povo, né? Assim. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a tocar nas bandas, comecei a tentar me virar, eu vi que a minha formação erudita não era suficiente para conseguir me virar na música brasileira. Então eu comecei a estudar improvisação com o Roberto Sion, que é um saxofonista, flautista, arranjador, maestro. E aí eu fui indo cada vez mais para esse universo da música popular, né? E para mim foi tipo como aprender duas linguagens, assim, sabe? Como aprender uma outra língua. Tipo, você aprender a gramática em português, te ajuda muito para você aprender inglês. Mas você tem que aprender de novo. Você tem que aprender outra maneira de pensar, outra maneira de... Né? Para mim foi um pouco isso. Foi, tipo, aprender inglês, sabe, assim. Eu já tinha algumas coisas, já tinha técnica, já tinha afinação, tem coisas que dá para você usar o paralelo, mas se não, é como aprender uma outra língua mesmo. O jeito de você se posicionar, o jeito de você escutar, os parâmetros do que é bom, o que não é bom, são outros. Então, foi um caminho longo, assim, e ainda é, né? Ainda tô... Porque, na verdade, quando a gente fala música popular, a gente está só, na verdade, separando do que não é a música erudita de concerto, né? Mas tem um universo gigantesco, né? Dentro do que a gente chama música popular. Então, tipo, por exemplo, se você vai tocar choro, é um universo. Se você vai tocar forró, é um outro universo. Se você vai tocar MPB, é outro universo, né? Tipo... música latina, tipo, cubana, é outro. Então é um negócio tipo, gigantesco, né? Tem 1000 universos, são 1000 linguagens, 1000 línguas, né?
O Wagner está dizendo aqui que, por exemplo, no Chorinho é muito difícil você achar as coisas mais antigas. Então, essa questão das partituras são boas para você poder ter esse contato também com uma história que um pouco não é tão contada, é difícil de achar. Ele comentou aqui. Sim. Eu acho que justamente as coisas mais antigas são de uma época que você não tinha acesso à gravação, né? Então, para isso eu acho ótimo mesmo. Você pegar para as músicas mais antigas, essas partituras eram o único jeito que eles tinham de transmitir isso para outras gerações, né? Senão ele podia morrer. Tipo, se ninguém tocasse mais esse choro na roda de choro, esse choro morria. Mas eu acho que para as próximas gerações, quando a gente virar antigo, né? Eu acho que eles vão procurar no YouTube. Você bota lá, tipo, choro. Você lembrou de um choro? O choro que o Harris compôs naquele ano lá. Você bota o nome do choro, aparece, eu tocando. Aparece uma outra pessoa tocando. Você viu, né? Eu lembro quando eu comecei... Quando eu fui para Berkeley, para a escola de jazz nos Estados Unidos, eu lembro que eles tinham eu estudei lá, o jeito que eles ensinavam, por exemplo, como você aprender um novo standard, né? Standard, para quem não conhece, quem não é do universo do jazz, tipo, na verdade são músicas que todo mundo toca. Eram músicas das comédias musicais da década de 40, 50, que ficaram muito famosas, que o pessoal do jazz da época pegava para tocar, tipo, uma música famosa da época que eles pegavam como base para improvisar. Assim. Isso virou um repertório que a galera chama de standard, né? Então, você ia aprender um standard, você pegava e ia na mediateca da faculdade e falava, eu quero aprender o Stella by Starlight, que é o nome de um standard muito famoso. Aí você falava lá, pegava esse standard e ouvia várias versões, né? Tipo, na biblioteca. Eu ficava lá na biblioteca ouvindo, o Charlie Parker tocando isso, o Dizzy Gillespie tocando isso, o Joe Coltrane tocando isso. Você pegava vários caras e ouvia. Hoje, você vai no seu celular e você bota Stella by Starlight, né? Aparece, tipo, 1 bilhão de pessoas. Você não precisa mais dessa biblioteca, né? Então... É muito louco, né? Eu acho que essa parte escrita foi muito importante durante muito tempo. Eu acho que, principalmente para música de tradição oral, como o jazz, o choro, e outros tipos de música, cada vez mais, eu acho que essa tradição vai voltar. Essa tradição oral, só que via internet, né? Essa tradição oral via YouTube, via... E eu acho que, assim, para muitos chorões, você pega uns caras chorões antigos, chorão de verdade, né? O cara que toca choro de verdade, assim, o cara que só faz isso. Muitas vezes também ele aprendeu todo esse repertório sem ler. Tem cara que aprende 500, 1000... Tipo, uma vez eu falei com um cara, o Miltinho, que é o Milton Mori, é um grande chorão aqui de São Paulo, que toca bandolim, cavaco. Eu estava falando com o Alexandre Penese, que é um outro chorão, tipo, que eu falei, e Penese, quantos choros você conhece de cabeça? Aí ele falou, eu conheço uns 300. Eu falei, caramba, imagina conhecer 300 choros, que são músicas grandes, né? Elas têm 3 partes às vezes. Eu conheci 300 músicas de cabeça. Eu falei, nossa, caramba, como é que você conhece tudo isso? O cara é uma enciclopédia ambulante. Aí ele falou, mas fala com o Miltinho. Aí eu fui falar com o Miltinho, ele falou... Eu conheço 1000 músicas, ele falou. Eu conheço 800 choros e mais 200 músicas. O cara, eles contam, né? Porque faz parte Ele é uma coisa... mediateca, né? Ele é uma Total, mediateca. Imagina o cara conhecer 1000 músicas, cara. Tipo, assim, é muito louco, né? Assim. Então, Mas eu acho que isso é uma coisa que às vezes não se valoriza, né? Principalmente na academia. Eu acho que a academia ela ainda está resistindo a isso, assim, sabe? Tipo, claro, cada vez está mais aberta, né? Cada vez você vê mais gente. Eu estava até discutindo hoje, a semana passada eu entrei numa discussão de internet também. Travou, né? Travou? Não. Tá meio assim. Deixa eu ver, Né? fala de novo.
Eu vou tentar entrar pelo 4 vezes, ver se melhora. Vai travar um pouquinho, depois vai voltar. Deixa eu ver. Tá bom, a gente aguarda. O Ricardo tá só tentando melhorar a transmissão aqui. Ele já volta. Ele tá falando sobre essa questão dos registros, né? Quanto tem gente que guarda mais de 1000 músicas na cabeça. Como ele acha... Aí, voltou. Voltou, né? Voltou. Então, o Wagner, ele tá falando aqui, que eu acho que isso, você talvez tenha essa facilidade também, né? O Wagner tá falando aqui que ele, quando ele vai tirar ouvindo, é muito difícil e ele erra muitas vezes. Então, esse ouvir e tirar não é tão simples assim. Para quem sabe ler, às vezes é melhor ler. Então, acho que tem aí toda essa questão entre vocês, né? E aí o Pedro Kainer falou aqui que você deve saber umas 1000 músicas também. Não sei nada. Não, o Pedro, ele sabe 1000 músicas. O Pedro eu sei que sabe, porque eu conheço. Ele é um repertório, o cara tem um repertório gigantesco. Sabe aqueles caras que ele toca violão e canta pra caramba, o Pedro. E ele é aquele cara que começa a tocar às 2 da tarde e para às 4 da manhã sem repetir música. Aqueles caras assim, enciclopédia mesmo de música. Eu admiro muito, assim, esse tipo. Mas eu acho que assim, para quem falou agora, eu não sei quem foi que falou que não consegue tirar, eu acho que isso é um exercício. Quanto mais você aprende coisa de ouvido, mais fácil fica. Né? Tipo, isso com certeza. Você vai desenvolvendo a memória, porque na verdade, muitas vezes você começa a entender a lógica da construção da coisa. Eu acho que como ator, como bailarina, eu acho que todas as artes devem ser assim. Você, no balé, na verdade, eu acho que você tem que aprender de cor, não tem como você ler na hora. Então você vai ter que decorar aquilo lá. Então, eu lembro que eu já namorei uma bailarina e ela, tipo, aprendia a coreografia assim, pau! Ela ouvia 2 vezes. Eu fui fazer uma aula de dança afro uma vez. E eu não conseguia repetir 2 vezes o negócio. Tipo, ela via um negócio, pum, já aprendi a coreografia. Você vai desenvolvendo isso, né? Essa habilidade de reproduzir, de reter isso aí, né? Então, eu tenho certeza que quanto mais a pessoa vai trabalhar, quando a pessoa mais atravessa. E assim, claro, quando você aprende a ler e você vive muito lendo, né? Isso pode virar uma muleta também, né? Pode virar você vai depender disso, né? Então é difícil, assim. Tem gente que sabe ler muito bem e decora muito bem. Eu admiro muito essas pessoas. Isso aí é o ideal. Isso é o ideal, né? Eu queria te perguntar um pouco sobre essa questão do encontro com o instrumento, Ricardo. Eu tenho um filho pequeno aqui e tal, falam, começa a tocar violão. Não é bom começar a tocar violão pequeno, toca flauta, não sei o quê, e depois ele vai escolher. Mas você, pelo que eu saiba, desde pequeno já teve essa questão com o violino, né? Como é que é o encontro com o instrumento, a escolha, é uma coisa que acontece? Como é que se dá esse encontro, né? Pra você virar um cara que vai tocar aquele instrumento? Nossa, tem tanto caso diferente, né? Assim que eu vejo entre colegas aí, amigos, e tal. Eu acho que não existe muito cedo, sabe assim? Pelo que eu vejo, a criança começa a aprender muito rápido desde muito cedo. É igual falar, sabe assim? É uma linguagem. Então, quanto mais cedo a pessoa tiver contato com aquilo, mais rápido ela aprende. Igual, tipo, criança... todo mundo fala, né, que criança aprende língua mais fácil do que adulto, né? E a língua da música também, é mais rápido. Em relação ao instrumento, eu também não sei dizer, assim, eu acho que mal não faz aprender muito cedo, assim. E aprender vários instrumentos também não faz mal, também não. Porque eu tenho amigo que toca todos os instrumentos. Eu comecei, na verdade, tocando vários instrumentos. Eu fiz uma formação que chamava Iniciação Musical Plena, era com a Maria Isabel Starr, era minha professora. Ela dava aula de flauta doce, violino e piano.
pensando nos instrumentos, eu acho que pensando nos instrumentos da música erudita, né? Que são os instrumentos de sopro, os instrumentos de... Porque a música erudita muitas vezes deixa pra lá a percussão. Que é pena, mas tipo, ele tem percussão. Eu não tinha aula de percussão, por exemplo, engraçado, né? Eu tinha aula de flauta doce, piano e violino, para escolher entre cordas, sopros e teclado, né? Será que não mudou um pouco hoje? Depois... Não. Isso não mudou? Oi? Isso não mudou da questão da percussão hoje? Pra quando você era criança? Eu acho que hoje, na verdade, assim... eu acho que hoje tem tanto tipo de formação diferente, né? Tem gente que passa pelo lúdico, que não usa nem instrumentos tradicionais, você constrói o próprio instrumento, que você passa muito pelo canto. Tipo, hoje tem de tudo, né, cara? Não tem uma lei, assim, essa é a formação tradicional né? É difícil saber. Mas eu, assim, com 8 anos me apaixonei pelo violino. Eu vi um menino tocando violino, que era o Omar Guei, era um aluno da minha, que depois foi depois foi minha professora, tocando, solando com uma orquestra, e eu falei, nossa, eu quero fazer aula com esse professor desse cara aí. Porque eu, desde pequenininho, sempre fui meio, assim, eu queria tocar bem, sabe, assim, eu não queria... Eu lembro que minha mãe me levou para uma escola de música que é bem conceituada, que usa muito a parte lúdica. E eu lembro que quando minha mãe fala que eu era muito pequeno, eu nem sei quantos anos eu tinha, mas eu falei, não quero brincar de música, eu quero tocar mesmo, quero tocar... E aí quando eu vi o outro que tocava mais ainda, eu falei, não quero continuar nesse, esse aqui não é tão sério, eu quero tocar com esse, quero tocar igual esse cara, mas então eu fui querendo ficar cada vez mais, assim, desde pequenininho já fui meio quadrado, assim, tipo, não, sei lá, tipo, mas é engraçado, porque eu vejo hoje, isso é uma coisa muito louca, né, de você ver professores de música que muitas vezes são muito estritos, assim, e que o resultado depois das pessoas que viram músicos mesmo profissionais, eles têm mais familiaridade com o instrumento, conseguem chegar mais longe quando eles têm contato com um mundo mais assim estrito mesmo, sabe assim, a música é como eu acho que como qualquer arte cênica, você precisa de técnica, né? Você precisa de técnica para se expressar. Você pode ter mil ideias. Verdade, você está dizendo, então, que você acha que você vê, e aconteceu isso com você, quanto mais, digamos assim, quadrado, como se pode dizer, quanto mais profundo a técnica vem de antes, você consegue ser um músico mais inventivo depois? É um pouco isso? Você consegue ficar mais livre depois? Eu acho que inventivo não, né? Porque não é automático, porque você pode entrar para um grupo que não te dá liberdade nenhuma de invenção, mesmo com muita técnica, né? Você pode... eu acho que isso pode ser mais ligado, no paralelo, pode ser mais com o balé, talvez com o balé, por exemplo, porque você pode ter uma técnica absurda de dança e entrar num grupo de balé clássico, que você tem que entrar naquele grupo e fazer exatamente aqueles movimentos e você não pode mudar nada daquilo. Então, isso é um paralelo que você pode tocar muito bem e tocar numa orquestra sinfônica que não te dá nenhuma liberdade de entrar dentro de um naipe que você tem que entrar naquilo lá. Então, a técnica não automaticamente te leva para um mundo inventivo. E a falta de técnica não automaticamente vai te transformar uma pessoa não inventiva também, sabe assim? Mas você está dizendo que a técnica te ajudou a conseguir ser músico. Eu acho que a técnica... então, é muito louco isso, né? Porque hoje em dia... Mas acho que de todo jeito, acho que para você conseguir realizar o que você... A técnica te dá liberdade, né? Eu acho que te dá liberdade. Mas é que eu sou suspeito, porque eu tive esse lado da técnica, né? Eu fico pensando nos músicos hoje, né? Não, eu entendo que você está dizendo que não tem um jeito de ser músico, não tem um jeito de fazer as coisas, mas você evidenciou isso e você tem essa história para contar, que é uma história
Muito legal, né? Por isso que você está aqui. Então, Obrigado. eu Obrigado. entendo que você está dizendo isso, que não é todo mundo que é assim, mas que para você, e você já viu outras pessoas também, né? Tendo essa formação técnica sendo algo que pode ser bacana também mais para frente. Né? E eu acho que, assim, mesmo quando você fala assim, hoje em dia o cara pode ser um super músico e, na verdade, só usar o computador, não saber tocar nenhum instrumento. Eu falei assim, eu acho que pode ser mesmo. Mas esse cara passou horas e horas e horas na frente do computador. E ele desenvolveu uma técnica absurda no computador, sabe assim, eu acho. Para o cara conseguir chegar num trabalho interessante artisticamente, o cara passou horas e horas. Ninguém cai de paraquedas e vira um super artista. O cara pode passar horas no violino, horas no violão, horas no computador, horas no que for, mas ele passou horas. Eu acredito que não tem nenhum artista no mundo que não passou horas fazendo aquilo. Porque senão, quer dizer, não sei. Pode ser que mas eu acho que não. Eu acho que não. Talvez tenha um gênio. 99, o cara caiu de paraquedas na arte e virou um super artista. Tipo, sei lá, não é possível. Não é possível, né? Não é possível. Que seja estudando teoria, que seja fazendo na prática, as horas de estudo, de técnica tem que vir, não tem jeito, né? Não tem mágica, né, Ricardo? Eu queria que você falasse um pouco dessa sua caminhada para transformar esse violino nessa linguagem que você desenvolveu, né? Tocar o que você toca no violino, as músicas que você toca, do jeito que você faz. Falam que você é um inovador da linguagem do violino. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que foi isso? Você pensou? Foi uma coisa que foi meio instintiva? O que aconteceu aí para você trazer essa linguagem que você utiliza no violino? Então, eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente falou mesmo, né? Eu tinha uma técnica que era totalmente voltada para o mundo orquestral, para a técnica erudita e tal. E aí, quando eu me deparei com isso aí de tocar música brasileira, eu tive que adaptar mesmo. Tive que pensar, como é que eu vou conseguir fazer o violino swingar, né? Como é que eu vou fazer aquele... como é que eu vou chegar nesse balanço da música brasileira, né? Como é que eu vou conseguir improvisar? Então, assim, algumas coisas, por exemplo, sei lá, eu tive que ter inspiração de outros violinistas que tocam outros tipos de música para fazer isso. Porque antes eu já tinha ouvido que o violino não podia swingar. Que fazer síncopa depois a gente fala disso. Mas fazer o swing brasileiro, fazer os ritmos brasileiros, era impossível no violino, porque mecanicamente não dava. Daí eu vi um grupo, um quarteto americano, tocando música brasileira com um swing absurdo, que vários músicos brasileiros não tinham, que era o Turtle Island, que é um grupo especializado em jazz, e improvisando pra caramba. Então eu falei, putz, deixa eu ver, de onde surgiu, assim, eram 4, né? Eram 4 fazendo um quarteto de cordas. Então eu falei assim, não é possível que 4 pessoas caiam de paraquedas tocando dessa maneira, swingando pra caramba. Não surgiram 4 gênios do nada. Então, eles devem estar em algum meio que propicia isso, né? Eles têm alguma escola por trás disso aí. E eles eram todos americanos, né? Eu falei, putz, então eu tenho que ir lá para os Estados Unidos estudar. Aí eu ouvi falar da Berkeley, aí eu ouvi falar dessa escola Berkeley lá em Boston, e falei, nos Estados Unidos tem uma tradição de violino popular que swinga e que improvisa pra caramba. Então eu fui pesquisar lá, isso, passar pelo jazz para ver como é que eles improvisavam. Nossa, mas que louco, né? Então você foi procurar, só fazer uma parte, você foi procurar nos Estados Unidos um jeito de poder fazer o swing brasileiro no violino, é isso? Exatamente, porque eles já tinham essa tradição de música popular, né? De música improvisada. E, inclusive, esse grupo gravou com um disco com um percussionista brasileiro, que é o Caíto Marcondes. Eles gravaram um disco tocando música brasileira super bem, né? Assim, com swing quase... Hoje, ouvindo o disco, eu penso, tem um sotaque americano, assim, do jeito que eles estão tocando. Mas, na época, a minha referência de músicos brasileiros tocando música
brasileiro, eu falava, nossa, o cara afundou mais do que nós, assim, né? Então, então eu tive que ir para fora mesmo. Eu falei, pô, vamos lá ver como é que os caras pensam, né? Porque aqui não tem ninguém que vai poder me dizer, ah, assim faz para fingar assim e tal. Depois eu fui para a França, porque eu fui estudar com um violinista francês, o Didier Locoud, que para mim é um dos maiores improvisadores no jazz. Mas aí, na França, aqui no Brasil, eu já tocava numa banda de forró. E na França, quando eu cheguei lá, eu entrei numa banda de forró. Então, eu fiquei 8 anos na França. E eu vivi dessa banda de forró, que foi uma super escola para mim. Então, eu tive que pensar como swingar no violino, como transferir esse conhecimento que eu tinha do jazz ou da improvisação e tal para a música brasileira no violino, né? Então, foi um caminho assim, eu tive que ir me virando mesmo, assim, usando coisas da música erudita, usando coisas do jazz, usando coisas da música brasileira mesmo, olhando outros instrumentos, né? Porque a gente não tinha... A gente tem um violino aqui no Brasil, né? Um violino popular, que é um violino, que é a rabeca, né? Que não é o violino propriamente dito, mas tem vários paralelos que você pode fazer, né? Um instrumento de arco, muitas vezes afinado com a mesma distância entre as notas, né? Tipo, você pode... Eu, quando eu toco violino, quando eu toco um forró no violino, muitas vezes imito muito a rabeca, né? Então, tem esse paralelo que dá para fazer, mas eu, quando eu toco violino, eu imito muitas vezes a sanfona, eu imito bandolim, quando eu toco choro. No violino você imita todos esses outros instrumentos, não é isso? Eu tento pegar, tipo, dependendo do estilo de música, eu tento imitar um instrumento desse estilo de música, né? Eu acho que isso é uma coisa também muito interessante da música popular, né? Que quando você vai tocar, por exemplo, hoje em dia eu toco praticamente só repertório composto por mim, né? Tipo, quase, é muito raro. No meu trabalho solo, eu toco algumas coisas de outras pessoas, mas eu quase toco só coisa minha. E quando eu toco com outras pessoas, muitas vezes ela não escreve o que eu vou tocar. Às vezes escreve uma melodia e depois eu escolho, tipo, que oitava eu vou tocar, como eu vou interpretar. Então, é uma liberdade muito grande, né? E aí você pode escolher também como você vai usar, que técnica você vai usar para fazer aquilo soar brasileiro, para aquilo soar. Então, você cria o tempo inteiro, né? E você vai adaptando ideias no tempo inteiro, vai imitando instrumentos o tempo inteiro. Tipo, muito mais, tem muito mais liberdade do que o violino na música erudita, né? Bacana. O Diego falou que foi pegar essa inspiração em Pernambuco mesmo. E tem várias pessoas dizendo que você é uma inspiração para ela daqui. Eu pego muita inspiração em Pernambuco, né? Inclusive, esse meu jeito de imitar a rabeca no violino, eu peguei assim, eu passei um tempão tentando tirar tirar músicas do Siba, né? O Siba é um grande rabequeiro, ele é um grande artista, né? Assim, tipo, famoso. Então, né? E ele, quando eu conheci o Siba, ele tocava naquela banda Mestre Ambrósio, que foi uma banda que veio para São Paulo ficar uma semana, acabou ficando... Tem gente que mora em São Paulo até hoje, né? O Siba voltou. Fez muito sucesso aqui. Olha aí o Mitsu, grande Mitsu. Marcelo Preto. Marcelo Preto, é isso aí. O grande... muito legal. Mas eu imitei muito a música de Pernambuco. Para mim é uma super inspiração. Pernambuco é um estado que é muito inspirador, porque eles são dos poucos estados... Quer dizer, tem alguns estados no Brasil que valorizam muito a própria cultura, assim, né? A minha mãe dando tchau aí também, ó. Oi, mãe. E eu acho que o Pernambuco é um deles, né? Assim, que eles preservam muito a cultura deles, né? Eles são muito orgulhosos da cultura deles, assim. E é muito legal, né? Porque eles preservam mesmo e a cultura é muito viva lá, né? A Bahia, eu acho que é outro estado. O Rio de Janeiro, por causa do samba.
eu acho que o Rio Grande do Sul é também muito orgulhoso da própria cultura, né? Sim, tem alguns São Paulo não é, né? São Paulo eu acho que São Paulo é uma é um mistura, né, de um monte estado. de coisa. E a gente tem a nossa cultura também, né? Simplesmente no interior tem muita cultura paulistana, né? Você pega o grupo Abaçaí, né? Um grupo de pesquisa de cultura mesmo. Tipo, eles pesquisam né? muito a cultura. Cachoeira, a cultura de São Paulo. Mas eu acho que a gente tem um negócio de... a gente tem uma coisa de receber que é muito esponja, né? Em São Paulo. Uhum. E... Tá todo mundo pedindo aí para você fazer, dar uma cancha. E aí você dar uma canja? Pode ser. E aí outra coisa que eu ia te perguntar um pouco, essa diferença da rabeca para o violino, e por que então, você falou de plasmar um pouco a rabeca no violino, e por que não a rabeca e sim o violino? O violino, por que você foi para o violino e não para a rabeca? E qual a diferença, assim, primordial dos dois? Essa é uma pergunta que vem direto mesmo, né? Assim, olha aí, ó, antes disso, deixa eu só aproveitar duas deixas de propaganda que vieram aí. O Mitsu falou para eu falar do meu disco em Cuba, então é o meu mais recente trabalho, na verdade, que junta todas as coisas que eu aprendi, que é um disco que eu lancei o ano retrasado, tá online, chama Camerata Romeu, é Ricardo Hertz Camerata Romeu, nova música brasileira para cordas. Nesse trabalho eu gravei só com uma orquestra de cordas de Cuba, só composições minhas e eu tocando de solista com orquestra. Então, tipo, eu usei tudo que eu tinha desde do mundo erudito, do mundo popular, de improvisação, de tudo lá, né? Então, se quiserem dar uma olhada no meu trabalho, acho que em vez de eu dar uma canja agora, quem está conversando, tipo, depois entrem no meu site, no meu IGTV aqui mesmo do coisa, e tem muita coisa lá do meu trabalho lá. E minha mãe falou para eu falar do meu método. Quem está falando sobre esse negócio, então tem gente aí, violinista, que está assistindo, eu lancei um método online de violino popular para a galera que toca música erudita, para rabequeiro, para violinista, violista, todo mundo toca instrumento de arco, eu ensinando um pouco sobre como entrar na música brasileira para cordas, né, assim, nas cordas. Mas estava falando do violino da rabeca, não porque eu não peguei a rabeca, né? Eu tenho cada vez mais ido para esse universo da rabeca também. Na verdade, a minha namorada, ela é violinista e rabequeira, a Vanille, né? Ela é uma francesa que se apaixonou pela rabeca e pelo violino brasileiro, né? Ela tem uma formação muito interessante, né? Porque ela estudou violino clássico quando ela era pequena, mas ela foi logo para o violino popular. Então ela tocou muito jazz, né? Improvisação, tal, no violino. E quando ela viu a música brasileira, ela se apaixonou assim pela relação, principalmente da galera do Nordeste lá na França, que ela viu o negócio da festa, né? Do cara pegar um instrumento e sair tocando, todo mundo pulando, todo mundo a festa total que rola. E ela falou, nossa, né? Tipo, a relação do francês com o instrumento, com música, é muito séria, né? Assim, tipo, não, sobe no palco, toca, todo mundo ouve, não sei o quê, bate palma, não sei o quê. E essa relação que o brasileiro tem, né, com o instrumento de festa, né? Tipo, os caras tocando pra caramba, muitas vezes eles tocando, tipo, o cara... E todo mundo bebendo cerveja no centro do lado, e não sei o que lá, tal. Ela ficou apaixonada. E ela veio pro Brasil, e ela toca a rabeca super bem. Aí a gente tem um duo agora, e muitas vezes... Vocês fazem várias lives, né? A gente faz várias lives e tal, tem vários vídeos aí do nosso duo também. E eu comecei a pegar mais rabeca, né? E também, assim, eu fiz também um trio assim, eu já tinha rabecas em casa e eu usava muito para gravar. Eu vivo de show bastante, mas eu também gravo muita trilha sonora para teatro, para cinema, para publicidade, né? Eu faço muita gravação. Então, nessas gravações eu não toco só violino, eu toco muitas vezes rabeca e muitas vezes eu toco também um violino que é uma oitava abaixo, que é esse violino aqui, que é um violino tenor. Então... Tem vários tipos de violino, né? A gente que não é da área não sabe dessas coisas. Então, mas tem um violino que é o violino, assim,
é, que é usado na música erudita, que é o violino convencional, que é esse violino aqui, que é o... Opa, deixa eu ver. Esses dois violinos são... Você tá vendo que eles têm o mesmo formato? Uhum. Eles têm o mesmo formato, né? Eles são violinos clássicos, violino, a gente chama de violino moderno, na verdade. Que lindo. Que são violinos que têm... Tá vendo? Eles têm o mesmo tamanho, quase. Esse é um pouquinho mais... Na verdade, eles mudam muito pouco o tamanho, né? Claro, muda um pouquinho, mas assim, tipo, o tamanho... Olha, sua mãe. As mãos. E esse violino é o violino normal, né? Né? Aí esse aqui é o violino que eu chamo de violino tenor, que é o violino que ele tem umas cordas especiais e ele chega numa oitava abaixo do violino. Ó, olha como é que ele chega mais... Eu não afinei direito, mas só para mostrar. Tá vendo que ele tá muito mais grave, né? Bem mais grave. Só que eu vou pegar uma rabeca lá na sala, vou sair um segundinho daqui só para pegar a rabeca para mostrar para você a diferença. Eu sempre falo aqui, quando vem músico e atriz ou ator, eles nunca param quietos. Eles sempre buscam, saem, vão pegar o livro, o instrumento, é muito engraçado. Eles falam com o corpo também. Ó, tem alguém essa daqui eu peguei... falando um oi do Japão para você. Olha! Oi, Japão! Oi, Ronami! Ó, essa aqui é uma rabeca. Ó, essa aqui é bem diferente o formato. Ela é bonitinha, né? Essa é uma rabeca feita pela Vani, pela minha namorada. Nossa namorada, ela fez uma... O Wagner está perguntando se é corda... Ricardo, o Wagner está perguntando se é corda de viola. Aquele instrumento lá, outro que eu mostrei, a corda não é de viola, não. É uma corda de... Ixi, eu acho que isso aqui é estranho. Ixi, essa rabeca aqui, aconteceu um probleminha com ela agora. Mas tá vendo como é diferente? Aquela corda lá não, é uma corda especial mesmo. A viola, ela é uma quinta abaixo do violino. Ela é um pouco mais... Ela é um pouco menos grave do violino do que esse instrumento que eu toquei agora, esse violino tenor aqui. Esse violino tenor, na verdade, é um violino normal, que eu montei ele com cordas especiais que ficam uma oitava abaixo. Essa rabequinha aqui é uma rabeca de cabaça. Tá vendo? Ela é feita de cabaça. E ela foi feita pela Vani numa oficina de rabeca. Feita pelo Ricardo Bressan. Essa outra rabeca aqui, ó, é uma rabeca feita pelo Damião, que ela parece muito mais um violino, né? Mas olha, é diferente, tá vendo? Ela aqui é mais retinho, o fundo não é abobadado como esse aqui. E o som é diferente também, quer ver, ó? Ela tem outras cordas também. Ó. Mete uma coisa brasileira na hora, né? Engraçado. Não é? Você já tem a imagem do Nordeste na cabeça, né? Tem, na hora. Né? Essa aqui é a rabeca. Mas quer ver, ó? Se eu pegar o violino e tocar com esse mesmo fraseado... Cadê meu arco agora? Esse mesmo fraseado? Tá aqui. Tipo, usar esse jeito de tocar parecido. Né? Dá pra fazer. Dá, mas é diferente, né? É diferente, mas dá pra imitar, né? Né?
Mas a Rabeca tem um som que é muito legal, esse som rasgado, né? Né? E a Rabeca, na verdade... Exato, exato. E a Rabeca, ela tem... É muito louco, porque ela pode ter 1000 formatos, né? O formato dela na verdade, é totalmente aberto. Tem Rabeca que é assim, tem Rabeca de lata, tem Rabeca de PVC, tem Rabeca com três... Essa questão da Rabeca, Ricardo, é uma tradição de música popular brasileira que adaptou o violino, é uma coisa que já é bem, bem antiga. De onde que veio a Rabeca? Exatamente? Então, na verdade, o nome antigo do violino em português é Rabeca. Então até 1900, acho que até é muito recente essa importação do nome violino dentro da língua brasileira, dentro da língua portuguesa. Isso foi o que eu li, né? Assim, se tiver algum especialista, mas assim, no que eu pesquisei é isso. A palavra Rabeca era única para falar de vários instrumentos diferentes, para falar do violino e para falar de vários instrumentos que eram violinos que estavam espalhados por aí. E aí, a partir de, sei lá, 1900, a palavra violino, que é uma palavra italiana, foi importada no português. E aí a gente começou a diferenciar esse violino, que é esse violino standard de orquestras e do conservatório e não sei o que lá. Tem uma orquestra sinfônica, o objetivo é que aquele naipe, né, que aquele conjunto que faz uma voz só, por exemplo, primeiros violinos, que eles soem como se fosse um instrumento só. Todo mundo tem que ter o mesmo som, tem que tocar do mesmo jeito e tal. Se tiver um monte de Rabeca diferente, não vai soar igual, né? Então, você tem que botar standard, é assim que é o violino. E em centros, fora dos centros urbanos e fora desse ensino de conservatório, dessas coisas, tocando música popular, você tem muito mais liberdade de criar, tanto na parte de tocar quanto nos instrumentos mesmo, né? Então, esse nome continuou sendo Rabeca, né? E aí, então você vai para o interiorzão do Brasil, com esse instrumento, aquela pessoa de lá do interior fala, olha a Rabeca aí, olha essa Rabeca. Igual já falaram várias vezes. Assim, fez aí falar que para ele isso aqui é uma Rabeca, ele não tem essa diferenciação na cabeça dele dos dois instrumentos. A Rabeca pode ser de muitos jeitos, né? Pode ser de muitos jeitos. E a gente que tem esse contato com o violino e com esse mundo da Rabeca, né? A gente, eu acho que há pouco tempo, tá tendo essa diferença tão clara na nossa cabeça de que um é uma coisa, o outro é outra, né? Mas hoje em dia já é consenso, né? A gente já foi estabelecendo mesmo isso de Rabeca são esses instrumentos que são instrumentos geralmente mais rústicos, né? Mas não necessariamente, porque hoje em dia tem luthier fazendo Rabeca super da mesma técnica do violino, né? Mas geralmente usada para tocar música popular, tem um negócio da posição, que a Rabeca muitas vezes, né? Você vem aqui, é tocada aqui. O violino barroco era tocado aqui, né? Tem várias pinturas de violino antigo em que as pessoas tocam aqui. E ele foi subindo, né? Essa técnica de tocar com ele aqui é para você subir de posição e descer, e ele fica parado aqui, né? Ele fica parado no ombro, e você usa o violino como se ele fosse um violão, né? Você apoia ele. Na Rabeca não dá, né? Se você botar ele aqui, no violino também não dá. Se segurar, você sobe, e depois para voltar, como é que você vai descer, né? Então, isso a diferença assim, do violino da Rabeca. Muito legal, muito legal. E ia te falar essa coisa física que você tem muito quando você toca, né? Você falou dessa questão da sua namorada que via essa festa, que na França é uma coisa mais travadinha, assim. Você tem muito isso, né? Você tem uma coisa muito física, lúdica com o violino, né? Que também é raro de se ver. Você desenvolve isso, você pensa, essa música eu vou tocar assim, vai indo pro corpo. Você tem uma espécie de coreografia para fazer? Como é que é isso? Então, nessa banda de forró que eu toquei na França, que é a Orquestra do Fubá, você tem um cartaz aqui do show que a gente fez lá. Essa Orquestra do Fubá. Quando eu comecei a tocar nela, no começo eu me forcei a dançar mesmo, porque a gente não aprende, né?
isso na música erudita. Ah, tem que dançar. Não, não aprende. Mas eu dançava forró já. Eu gostava de dançar forró. E eu tava no palco ali, tipo, tocando uma música dançante, não sei o quê, com um instrumento que te permite se mexer. Então eu falei assim, meu, não é possível, eu tenho que me mexer também, né? Tem que, tipo, aproveitar. Então eu comecei e eu tocava, como eu que estabelecia o que eu ia fazer, as linhas que eu ia fazer, eu estava sempre à vontade, eu não escolhia um negócio que era tecnicamente impossível, que eu ia ficar tenso lá tocando. Então, eu tocava coisas que eu estava à vontade tocando. Então, isso também permite você se mexer. E aí eu comecei a tentar, tipo, vou dar 2 para lá, 2 para cá, fazer um passinho mesmo de forró, vou tentar me mexer para cá. Aí eu meio que estabeleci um jeito de me mexer que era uma coisa meio natural, assim, sabe? Eu não penso, vou fazer essa coreografia, vou fazer essa outra coreografia. Eu me mexo meio de um jeito que é meio quando eu me vejo, é meio parecido sempre, é sempre igual que eu me mexo. Até seria mais legal fazer outras coisas. O que a gente tinha nessa banda que era legal também, é que a gente começou, depois de um tempo que a gente aprendeu todas as músicas, já estava rodando faz um tempo, a gente começou a pensar como a gente ia se mexer dentro do palco, assim, não em coreografias, assim, boys band, mas em pensar assim, tipo, nessa música a gente vai pra frente, todo mundo. Nessa música fica os 2 cantores na frente e aqui atrás. A gente estava todo mundo tocava com um instrumento sem fio e a gente aproveitava para deixar o show mais dinâmico nesse sentido aí, né? Então... Bom, aqui a hora passa rápido, Ricardo. A gente tem 3 minutos para acabar a hora, senão o Instagram ele derruba a gente. É muito, muito bacana. Eu queria que você falasse rapidinho, super rapidinho para as pessoas, o que você falaria para elas entrarem nesse universo. Você tem como a sua mãe aqui falou, você falou rapidinho, você tem um método seu, dá para as pessoas te procurarem, fazer aula com você? Você tem alguma coisa que você indica para as pessoas começarem? Eu tenho um site, ricardohertz.com.br, e eu estou também no Instagram, no Facebook, então, tipo, se alguém quiser me encontrar, é muito fácil, é só botar violino popular brasileiro no Google, eu acho que a primeira coisa que aparece é o meu site. E aí, só escrever para mim. Se alguém que toca cordas quer tocar música brasileira, existem alguns métodos. O meu é um deles, então eu sou suspeito, eu acho que eu fiz bem esse método, acho que ficou legal, então pode falar comigo. Tem outros violinistas também fizeram hoje em dia, tem a Carol Panese, o Nicolás Krasik, tem outros métodos. Então, hoje em dia eu acho que a gente tem muita informação na internet, né? Tipo, se o cara quiser aprender harmonia, quiser aprender improvisação, quiser aprender forró, quiser pegar playbacks de músicas para tocar, tem muita coisa no YouTube mesmo, assim, sabe? E na internet em geral. Então, eu acho que hoje a gente está numa época de ouro da informação, sabe assim? O difícil é se concentrar, porque tem tanta coisa interessante que a gente desconcentra. Mas para quem quiser aprender esse meu jeito de pensar, tem o meu método. Então, tipo, aproveitem que tá lá. O Wagner Perrayon falou, tá facinho, então. É super facinho, né? Só pegar o método e esse facinho não... informação a gente tem. Agora é concentração e trabalho, né? Isso é difícil, né? O mais difícil. Bacana. Se quiser tocar um pouquinho para terminar aí, você está com ele na mão, a gente está te vendo com ele aí. Beleza, vou tocar então, acho que deve cortar no meio, né? Então a gente fala tchau antes, é isso? Vamos falar tchau antes. Obrigadão por você ter vindo, foi ótimo. Obrigado por todo mundo que veio. Amanhã estamos aqui às 11 da manhã para continuar aí com essas conversas. Obrigada. Valeu, muito massa. Valeu, boa semana.